A Albânia, um país situado na região dos Balcãs, tem uma história rica e intrigante, marcada por uma variedade de eventos significativos e transformações culturais. Desde os primeiros assentamentos humanos, até os desafios contemporâneos, a Albânia tem sido palco de uma série de acontecimentos que moldaram sua identidade. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada abrangente pela história da Albânia, explorando suas origens antigas até os dias atuais. Os vestígios pré-históricos encontrados na Albânia são testemunhos fascinantes de uma ocupação humana antiga nessa região dos Balcãs. Descobertas arqueológicas revelam assentamentos e artefatos que remontam ao Paleolítico Inferior, com evidências de atividades humanas que datam de mais de 100 mil anos atrás. Esses vestígios incluem ferramentas de pedra lascada, restos de fogueiras, e até mesmo ossos de animais, caçados pelos primeiros habitantes da região. À medida que a pesquisa arqueológica continua, novas descobertas estão revelando detalhes fascinantes sobre as vidas desses povos pré-históricos, suas atividades de caça, coleta de alimentos, e as primeiras formas de organização social. Esses vestígios pré-históricos são um lembrete vívido da rica herança ancestral da Albânia, e do papel fundamental que desempenhou no desenvolvimento da civilização humana na região dos Balcãs. Os vestígios pré-históricos na Albânia revelam uma história rica e complexa da ocupação humana ao longo de milênios. Além dos vestígios do Paleolítico Inferior, existem evidências de assentamentos do Paleolítico Médio e Superior, bem como do Neolítico, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Essas descobertas fornecem insights valiosos sobre a evolução cultural e tecnológica das comunidades antigas na região. Um dos sítios arqueológicos mais notáveis é o Complexo de Butrinto, localizado no sul da Albânia. Essa área foi habitada desde o Paleolítico, e os vestígios encontrados revelam a sobreposição de diferentes períodos históricos. O sítio inclui fortificações da Idade do Bronze, um teatro romano, uma basílica cristã primitiva, e muitos outros vestígios, que testemunham a rica história da região. Outra descoberta importante na Albânia é a Gruta de Pelumbas, uma caverna localizada nas montanhas centrais do país. Os arqueólogos encontraram arte rupestre pré-histórica na caverna, datando de cerca de 10 mil anos atrás. Essas pinturas antigas retratam figuras humanas, animais e símbolos abstratos, fornecendo uma visão única sobre as crenças e expressões artísticas das comunidades pré-históricas da região. Além disso, várias escavações e pesquisas arqueológicas estão em andamento em todo o país, revelando novas descobertas e expandindo nosso conhecimento sobre a pré-história da Albânia. Essas descobertas têm contribuído para a compreensão das migrações humanas, da adaptação ao ambiente, da evolução da tecnologia e da interação cultural ao longo dos tempos pré-históricos. Os ilírios e romanos desempenharam papéis significativos na história da Albânia, deixando marcas duradouras na cultura, na linguagem e nas estruturas sociais do país. Os ilírios eram um grupo étnico indo-europeu, que habitava a região dos Balcãs, e desempenharam um papel fundamental na formação da identidade albanesa. Eles estabeleceram vários reinos ilírios na área, com centros importantes como Skodra, atual Skóder, e Durrës. Os ilírios eram conhecidos por sua habilidade como guerreiros, e sua resistência às invasões estrangeiras. Eles também desenvolveram uma cultura distintiva, com sua própria língua, costumes e práticas religiosas. Com a ascensão do Império Romano, a região da Albânia foi gradualmente incorporada ao domínio romano. Os romanos trouxeram consigo a latinização da região, introduzindo a língua latina, a arquitetura romana e as instituições romanas. Cidades como a Apolônia, próximo a Fier, e de Ratium, atual Durrës, prosperaram como importantes centros comerciais e culturais, sob o domínio romano. A presença romana na Albânia deixou um legado significativo, com a construção de estradas, aquedutos, teatros e outros monumentos, que ainda podem ser vistos hoje.
Além disso, a língua latina deixou uma influência duradoura na formação da língua albanesa, que é uma das poucas línguas sobreviventes da antiga língua ilíria. Durante o período do Império Bizantino, a Albânia estava localizada na região conhecida como Ilíria. O Império Bizantino exerceu uma influência significativa na região, tanto culturalmente quanto politicamente. Os imperadores bizantinos estabeleceram sua autoridade sobre partes da Albânia, mantendo uma presença duradoura. Durante o período do Império Bizantino, a Albânia desempenhou um papel estratégico e culturalmente rico. Como uma das províncias mais ocidentais do Império, a região era uma encruzilhada entre o mundo greco-romano e as culturas ilírias e trácias. O Império Bizantino deixou um legado duradouro na Albânia, com influências visíveis na arquitetura, língua, religião e governo. A região da Albânia, sob o domínio bizantino, experimentou uma mistura de influências gregas e romanas, juntamente com elementos culturais e religiosos locais. Cidades importantes como Dyrrhachium, a atual do Reis, e Apolônia, desempenharam papéis proeminentes no comércio e na vida política do Império Bizantino. Durante os séculos V e VI, a Albânia testemunhou um florescimento cultural significativo sob o domínio bizantino. Grandes obras arquitetônicas foram construídas, incluindo basílicas, mosteiros e fortalezas, com características distintas do estilo bizantino. Essas estruturas refletiam a riqueza e a influência do Império, com afrescos, mosaicos e elementos decorativos elaborados. A religião desempenhou um papel central na vida da Albânia bizantina, com a disseminação do cristianismo ortodoxo. Mosteiros e igrejas ortodoxas foram estabelecidos em toda a região, servindo como centros espirituais e promovendo a educação e a cultura bizantina. Além disso, a Albânia bizantina enfrentou desafios constantes de invasões estrangeiras e conflitos políticos internos. Invasões de normandos, búlgaros e sérvios trouxeram instabilidade à região e afetaram o equilíbrio de poder dentro do império. Durante o período do Império Otomano, a Albânia tornou-se parte do vasto domínio otomano e experimentou uma série de mudanças sociais, políticas e culturais significativas. A conquista otomana da Albânia começou no final do século XIV e culminou com o estabelecimento de uma administração otomana centralizada. Sob o domínio otomano, a Albânia passou por um processo de islamização gradual, com a conversão de muitos albaneses ao Islã. Isso trouxe mudanças religiosas e culturais, influenciando a arquitetura, a língua e as tradições locais. A administração otomana na Albânia era caracterizada por um sistema feudal, com a nomeação de governantes locais, conhecidos como beis ou pachas. Esses líderes locais exerciam poder e autoridade sobre suas regiões, mas estavam subordinados ao controle otomano central. Devido à sua localização geográfica estratégica, a Albânia desempenhou um papel importante no Império Otomano. A região era atravessada por rotas comerciais cruciais, e frequentemente alvo de disputas entre potências vizinhas, como a República de Veneza e o Império Habsburgo. Durante esse período, surgiram movimentos de resistência em várias partes da Albânia, buscando preservar a identidade cultural e religiosa albanesa, bem como alcançar autonomia regional. Um exemplo notável foi a Liga de Prizren, fundada em 1878, que defendeu os interesses albaneses contra a opressão otomana. Durante o século XIX e início do século XX, a Albânia testemunhou um forte surgimento de movimentos nacionalistas, que buscavam a autonomia e a independência do domínio otomano. Esses movimentos foram impulsionados por uma crescente consciência da identidade albanesa e um desejo de preservar a cultura, a língua e as tradições do povo albanês. Líderes intelectuais albaneses desempenharam um papel fundamental na promoção desses movimentos. Figuras como Ismail Kemali, Pacho Vaza, Faik Konitsa e muitos outros foram proeminentes na luta pela autodeterminação albanesa.
Eles buscavam a unificação dos territórios albaneses dispersos, e a criação de um Estado albanês independente. Esses movimentos nacionalistas enfrentaram desafios significativos, como a repressão otomana, a interferência de potências estrangeiras, e as divisões internas entre diferentes facções albanesas. No entanto, eles conseguiram mobilizar um amplo apoio popular, e estabeleceram instituições políticas e governamentais, para consolidar a busca pela independência. Um marco importante nesse processo foi a Declaração de Independência da Albânia, proclamada por Ismail Kemali, em 28 de novembro de 1912. Essa declaração marcou o início oficial da soberania albanesa, e desencadeou uma série de eventos que levaram à formação do Estado albanês moderno. Esses movimentos nacionalistas foram fundamentais para a formação da identidade nacional albanesa, e para a busca contínua pela preservação dos valores culturais e da língua albanesa. Eles tiveram um impacto duradouro na história da Albânia, e na configuração política e social do país. Após séculos de domínio otomano, a Albânia começou a buscar sua independência no final do século XIX. O movimento nacionalista albanês ganhou força, liderado por figuras proeminentes como Ismail Kemali e a Liga de Prizren. Em 28 de novembro de 1912, a Declaração de Independência da Albânia foi proclamada em Vlorë, marcando o início da luta pela autodeterminação e da formação de um Estado albanês independente. No entanto, a luta pela independência não foi fácil. A Albânia enfrentou várias dificuldades e conflitos internos, bem como a interferência de potências estrangeiras. Durante a Primeira Guerra Mundial, o país foi ocupado pelas forças dos impérios centrais, e posteriormente, por tropas italianas. Após o fim da guerra, a Albânia se viu envolvida em disputas territoriais e conflitos regionais. Somente em 1920, a independência da Albânia foi formalmente reconhecida pela comunidade internacional, através do Tratado de Trianon. No entanto, as décadas seguintes foram marcadas por instabilidade política, golpes de Estado, e ocupação durante a Segunda Guerra Mundial. A independência da Albânia trouxe consigo o desafio de construir um Estado forte e unificado, bem como a necessidade de desenvolver instituições políticas, econômicas e sociais estáveis. Ao longo do tempo, o país enfrentou diferentes fases de desenvolvimento, passando por transformações políticas, econômicas e sociais significativas. A independência da Albânia desempenhou um papel crucial na formação da identidade nacional albanesa, e na busca pela estabilidade e prosperidade. Apesar dos desafios ao longo de sua história, a Albânia tem trabalhado para fortalecer suas instituições democráticas, promover o desenvolvimento econômico, e estabelecer relações internacionais sólidas. Durante o período do regime comunista na Albânia, que teve início após a Segunda Guerra Mundial, e durou até o início dos anos 1990, o país passou por uma série de mudanças políticas, sociais e econômicas significativas. Após a libertação do domínio fascista italiano e alemão durante a guerra, o Partido Comunista da Albânia, liderado por Enver Hoxha, estabeleceu um regime autoritário baseado nos princípios marxistas-leninistas. Sob o regime comunista, a Albânia adotou um sistema socialista, caracterizado pela nacionalização dos meios de produção, coletivização da agricultura, planejamento centralizado da economia, e controle rígido do Estado sobre todos os aspectos da vida pública. As políticas do regime buscavam criar uma sociedade igualitária, erradicar a propriedade privada, e promover o desenvolvimento industrial e agrícola. No entanto, o regime comunista na Albânia foi marcado por um controle estrito do Estado sobre a sociedade, supressão da dissidência política, restrição das liberdades individuais, e falta de pluralismo político. O governo implementou medidas de vigilância e repressão, incluindo a criação de um vasto sistema de informantes, e a punição severa de qualquer forma de oposição política. Além disso, a Albânia isolou-se do resto do mundo durante grande parte do regime comunista. O país adotou uma política de autarquia,
buscando a autossuficiência e evitando a dependência de outras nações. Isso resultou em um isolamento econômico e político, com poucas relações comerciais ou diplomáticas com outros países. O regime comunista na Albânia chegou ao fim no início dos anos 1990, após o colapso dos regimes comunistas em outros países do leste europeu. O país passou por uma transição tumultuada para a democracia e a economia de mercado, enfrentando desafios significativos na reconstrução política e na transformação de sua estrutura social e econômica. Após o colapso do regime comunista na Albânia, o país passou por um período de transição democrática, que teve início na década de 1990. A transição foi caracterizada por uma série de mudanças políticas, sociais e econômicas, que buscavam estabelecer uma democracia multipartidária e uma economia de mercado. Durante essa fase de transição, ocorreram várias reformas políticas significativas. O sistema de partido único foi abolido, permitindo a formação de vários partidos políticos. Eleições livres e justas foram realizadas, possibilitando a participação popular na escolha dos líderes e representantes políticos. O sistema judiciário também passou por reformas, visando garantir a independência, a imparcialidade e o Estado de Direito. Além disso, houve esforços para implementar reformas econômicas, visando a transição de uma economia centralizada para uma economia de mercado. Foram adotadas políticas de privatização e liberalização, estimulando o investimento estrangeiro e a iniciativa privada. Essas mudanças foram acompanhadas por desafios e dificuldades, como a reestruturação de empresas estatais, a redução do desemprego e a estabilização da moeda. A transição democrática na Albânia também envolveu questões sociais e culturais. Houve uma busca por uma sociedade mais inclusiva e pluralista, promovendo o respeito aos direitos humanos, a igualdade de gênero, a proteção das minorias e o fortalecimento da sociedade civil. No geral, a transição democrática na Albânia foi um processo complexo e desafiador, marcado por avanços e dificuldades. No entanto, ao longo dos anos, o país tem trabalhado para consolidar suas instituições democráticas, fortalecer sua economia e promover o bem-estar social. A arte e a arquitetura da Albânia são marcadas por uma rica mistura de influências históricas e culturais. Desde os vestígios da antiguidade até as influências otomanas e o período socialista, a Albânia apresenta uma variedade de estilos e expressões artísticas. Na antiguidade, os albaneses deixaram um legado de arte rupestre, com pinturas e relevos em cavernas, que retratam cenas da vida cotidiana, animais e figuras humanas. A arquitetura romana também deixou sua marca, com vestígios de vilas e monumentos espalhados pelo país. Durante o domínio otomano, a arquitetura islâmica floresceu, com a construção de mesquitas, pontes, hamãos, os banhos turcos e palácios. Essas estruturas apresentam elementos arquitetônicos característicos, como cúpulas, minaretes e decorações em azulejos coloridos. No período socialista, a Albânia adotou uma abordagem arquitetônica caracterizada pelo estilo brutalista, com grandes estruturas de concreto e linhas retas. Exemplos notáveis incluem o Palácio da Cultura, em Tirana, e o Monumento à Independência em Vlorë. Além disso, a Albânia possui uma tradição artística rica em pintura, escultura, música e dança. Artistas albaneses têm explorado uma variedade de estilos e técnicas, desde a arte folclórica até a arte contemporânea. A diversidade cultural da Albânia se reflete na arte e na arquitetura do país, criando uma paisagem visual única, que combina elementos antigos, orientais e modernos. A arte e a arquitetura da Albânia são um reflexo da história e identidade cultural do povo albanês. A música tradicional albanesa é diversificada e reflete as influências dos diferentes grupos étnicos que habitam o país. Os estilos musicais variam de região para região,
mas alguns gêneros populares incluem o isopolífone, um tipo de canto polifônico único da Albânia, e o lamento, kenjevastuese, que expressa emoções profundas. Os instrumentos musicais tradicionais desempenham um papel importante nas performances musicais albanesas. Alguns instrumentos comuns incluem o lauta, um tipo de alaúde, o siftali, uma espécie de cordofone, a gaida, uma gaita de foles, e o clarinete. A dança também desempenha um papel vital na cultura albanesa. Existem várias formas de danças tradicionais albanesas, cada uma com suas próprias características e significados. As danças podem ser realizadas em grupo ou como performance solo. Os trajes tradicionais coloridos e ornamentados são uma parte essencial das apresentações de dança. A música e dança da Albânia têm desempenhado um papel importante na preservação da identidade cultural do país. Elas são celebradas em festivais, eventos sociais e cerimônias tradicionais, e continuam a ser transmitidas de geração em geração. A Albânia é o lar de várias personalidades famosas, que se destacaram em diferentes campos. Considerado um dos maiores escritores albaneses, Kadari é conhecido por suas obras literárias, incluindo romances, poesias e ensaios. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura várias vezes, e suas obras foram traduzidas para muitas línguas. Embora nascida em Skopje, atualmente na Macedônia do Norte, Madre Teresa de Calcutá tinha ascendência albanesa. Ela se tornou uma figura internacionalmente reconhecida por seu trabalho humanitário, especialmente com os mais pobres e necessitados. Ela fundou a Congregação Religiosa das Missionárias da Caridade, e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Enver Hoxha foi um político albanês e líder do regime comunista na Albânia, de 1944 a 1985. Durante seu mandato, ele impôs um regime autoritário e isolacionista, conhecido por suas políticas repressivas, e o estabelecimento de um culto à personalidade em torno de si mesmo. Ismail Kemali foi um político albanês, e figura-chave na Declaração de Independência da Albânia em 1912. Ele serviu como o primeiro primeiro-ministro da Albânia, e foi um dos líderes do movimento nacionalista albanês. Faik Konica foi um importante intelectual, escritor e político albanês. Ele desempenhou um papel fundamental na promoção do nacionalismo albanês, e foi um defensor da modernização da sociedade albanesa. Ele também foi editor de jornais e revistas importantes, e é considerado um dos fundadores da imprensa albanesa. A Albânia tem uma rica história e cultura que abrange milênios. Desde os vestígios pré-históricos, até os impérios romano, bizantino e otomano, o país testemunhou uma série de influências e eventos que moldaram sua identidade. A independência, a era comunista e a transição democrática também desempenharam papéis importantes na formação do país que vemos hoje. A arte e a arquitetura albanesas refletem essa diversidade histórica e cultural, com exemplos notáveis de arquitetura antiga, igrejas e mesquitas, bem como edifícios modernos e museus. A música e a dança desempenham um papel significativo na vida cultural do povo albanês, com estilos distintos e tradicionais que refletem sua identidade única. A Albânia também é conhecida por suas personalidades famosas, incluindo escritores renomados como Ismail Kadari, figuras políticas como Enver Hoxha e Ismail Kemali, além de personalidades humanitárias como Madre Teresa. A Albânia é uma nação que carrega uma rica herança histórica, uma cultura vibrante e uma identidade única. Sua história de lutas e conquistas moldou seu povo e seu país ao longo dos séculos. Com sua beleza natural, patrimônio arquitetônico e contribuições para as artes e a cultura, a Albânia continua a atrair a atenção e o interesse de pessoas ao redor do mundo. Se gostou desse conteúdo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, poderá acompanhar nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história, cultura e curiosidades de todos os países do mundo. Curta o vídeo e compartilhe.
para alcançarmos mais e mais pessoas. Agradecemos sua companhia, e te aguardamos nos próximos vídeos.